Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que pudéssemos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para nossa vida. Romanos 5,17, Apocalipse 1,6. Que nós possamos reinar em vida a cada dia, porque esse é o plano, é o projeto e é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Não se turbe o vosso coração. Meu Deus do céu, um tema complicado, um tema polêmico, um tema difícil, por quê? Porque o que você vê mais abençoado no sistema religioso são pessoas perturbadas. Perturbadas vem de quê? De preocupação. Né? As pessoas vivem preocupadas com a volta de Jesus, preocupadas com o diabo, preocupadas com o inferno. Agem totalmente ao contrário do que Jesus disse. Não se turbe, não se preocupe. Mas, infelizmente, né? O sistema religioso passa uma ideia equivocada para os crentes, né? E os crentes vivem nessa frenesi, vivem nessa perturbação, nessa preocupação, né? Medo do diabo, medo do inferno, medo da volta de Jesus e por aí vai. Mas nós vamos tentar aqui destrinchar essa palavra, né? Vamos tentar aqui desenrolar essa palavra, né? Do verdadeiro sentido dela. Mas eu gostaria de pedir para você, querido, que ainda... Primeiro quero agradecer você que já é inscrito no canal, né? Que Deus possa continuar te abençoando. E você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever. Que você venha deixar aí a sua inscrição, o seu joinha, o seu comentário. Para quê? Para que mais pessoas possam também, assim como eu e você, possam entender o Evangelho da graça de Deus, o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Então deixa aí o seu joinha, o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o Evangelho. E para falar, abençoado, sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma leitura com você aqui no livro de João, capítulo 14, que tem muito a ver, né, com esse assunto, né? Não se turbe o vosso coração. João 14, ou melhor, João 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Abençoado, a gente precisa entender a palavra de Deus como ela é, ou seja, entender o que Jesus está dizendo aqui, entender o contexto histórico, o contexto temporal, o contexto cultural. É por isso, abençoado, que muita gente vive nessa perturbação religiosa. Por quê? Porque lê a Bíblia sem entender o contexto cultural, sem entender o contexto temporal, o contexto histórico, o contexto geográfico e por aí vai. Então, quando a gente entende os contextos, querido, então o caminho fica mais fácil, a cruz fica mais leve, né? Dá um start, né? A mente ilumina e você acaba tendo uma visão diferenciada da vontade de Deus para a sua vida. Então o fato é, querido, que Jesus aqui estava falando, não comigo e com você, abençoado. Jesus estava falando com os seus discípulos naquela época. Você entendeu? Não estava falando comigo nem com você. Aí você pode dizer, mas eu também sou discípulo de Jesus. Amém, abençoado, você é discípulo de Jesus.
Mas não era com eu e você, não era com esses discípulos de hoje, era com aqueles discípulos daquela época, daquele contexto que Jesus estava falando. Por quê? Porque Jesus estava falando, querido, se você analisar o contexto, estava próximo, né, de Jesus ser crucificado, estava próximo do fim, estava próximo do arrebatamento, da grande tribulação, da volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Então Jesus, de uma certa forma, estava consolando, confortando os seus discípulos. E Jesus estava dizendo, não se turbe o vosso coração. Você entendeu? E ele diz, credes em Deus e credes também em mim. Por que Jesus disse isso, querido? Porque os discípulos de Jesus não entendiam os mistérios de Deus, né? Apesar de andar com Jesus, eles não entendiam. Infelizmente, hoje existem milhares e milhares de pessoas assim, né? Não conhece o Deus que serve, não entende a vontade de Deus. Então, os discípulos de Jesus estavam o quê? Preocupados. Puxa vida, eles tinham certeza que Jesus ia morrer, né? E eles estavam achando que iam ficar órfãos, né? Iam ficar abandonados, desprezados, né? O que eles iam fazer sem a presença de Jesus? Porque a presença de Jesus era tudo na vida deles, né? Aparecia um doente, né? Aí Jesus estava ali para curar o doente. Aparecia um morto, Jesus estava ali para ressuscitar o morto. Aparecia um endemoniado, né, entre aspas, né, na verdade, com o espírito de enfermidade, né, no caso do Gadareno, Marcos capítulo 5, era o espírito de enfermidade. Jesus estava ali presente para resolver o problema, né? Então, os discípulos andavam com segurança, andavam tranquilos, de cabeça erguida, né? Alegres, felizes, por quê? Porque a presença de Jesus transmitia isso na vida deles. Só que eles estavam sabendo que Jesus ia partir, Jesus ia morrer. Então pairava uma preocupação no coração dos discípulos, né, a respeito disso. Eles estavam dizendo, puxa vida, e agora? O que vai ser das nossas vidas sem Jesus? Sem a presença de Jesus aqui? E Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, né, aí Jesus começa a confortar eles. Jesus disse, olha, vocês não precisam se perturbar. Vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque eu irei para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, alguém que vai consolar vocês. E isso aconteceu, querido, você conhece a história, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? O profeta Joel profetizou isso, que nos últimos dias derramaria, né? Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Então, veja, querido, é por isso que essa palavra, querido, ela confronta o sistema religioso. Por quê? Por quê? Porque hoje, querido, o Espírito Santo de Deus habita em mim e você. Você vai entender isso. Então, para Jesus voltar hoje, nós sabemos que Jesus já voltou no ano 70, mas vamos supor, vamos tentar acreditar como o sistema religioso acredita. Para Jesus voltar hoje, querido, ele teria que sair de dentro de mim e de você. Você entendeu? Aí eu te pergunto, querido, como que alguém que está dentro de você pode sair? Não tem como, né? O seu coração pode sair dentro de você, o seu cérebro, o seu rins está dentro de você, querido, não tem como sair. Então o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Isso aconteceu, querido, lá em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Então, Jesus, ele não vai voltar nunca, por quê? Porque primeiro, que ele já voltou, e segundo, querido, que ele habita em mim e você. Para ele voltar, se ele fosse voltar, ele teria que sair de dentro de nós, lógico, e nós teríamos que ficar órfãos, né? Aí sim, depois ele viria outra vez, né, e habitaria dentro de nós. Isso poderia acontecer, se realmente ele não, se realmente essa volta de Jesus ainda fosse acontecer. Mas como já aconteceu, então a presença de Jesus, querido, ela é constante na minha vida e na tua vida. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Jesus, ele consolava os seus discípulos, né? Jesus dizia, olha, eu vou para o Pai. É fato, isso aí tem que acontecer.
Deus já predestinou isso antes da fundação do século. Tem que acontecer isso. Mas fica tranquilo, por quê? Porque o meu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, né? Para ficar convosco para sempre. Você entendeu? Jesus estava confortando os seus discípulos. E aí Jesus continua. Vamos ler aqui. No versículo 2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Meu Deus do céu, precisamos entender essa palavra, querido. Dentro do contexto. Por quê, querido? Quando Jesus está falando na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus não estava falando do céu abençoado. Quando você lê esse versículo nos templos religiosos, quando os pastores leem, né? A ideia que eles passam, querido, é que nós vamos morar no céu. Lá no céu tem casa, rua de ouro, muros de cristal, casas, né, feitas de ouro, muros de jaspe. Abençoado, isso não existe no céu. No céu não entra matéria. Não existe matéria no céu, abençoado. No céu todos nós vamos ser espíritos. Você entendeu? Então, quando Jesus está falando aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está falando exatamente, querido, dessa casa que sou eu e você. Nós somos a habitação de Deus. Jesus estava dizendo o quê? Olha, depois que eu subir ao céu, então o Espírito Santo vai ser derramado e o Espírito Santo vai habitar nessas casas que são você, que são moradas do Pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você entendeu? Deus habita, querido, dentro de mim e de você. Isso aconteceu lá, naquele contexto, né? Depois da cruz, querido, depois do ano 70, né? Eu e você, milhões e milhares de pessoas aí, somos moradas de Deus. Por isso que Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ainda ia nascer muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas que iam ser morada de Deus. É isso que eu e você somos hoje, morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Não tem como deixar de entender isso, querido. Tá claro. Você entendeu? Então, quando Jesus estava falando aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava falando exatamente isso. Que ele iria enviar o outro Consolador, né, para ficar com os discípulos. E esse Consolador ia ser habitação nessas moradas que estavam ali com Jesus, né, que eram os discípulos, e outras moradas que ainda viriam, né? Há muitas moradas, Jesus falou. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. O que Jesus estava dizendo, querido? Jesus estava cumprindo um propósito de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus, que foi vir à terra e morrer por toda a humanidade daquela época, ou seja, pelos judeus, né? Se você ler Mateus capítulo 15, versículo 24, diz que Jesus ele não morreu por mim e por você. Jesus morreu pelo seu povo, pelas ovelhas perdidas de Israel. Era um plano de Deus, um projeto de Deus, um propósito de Deus antes da fundação do século. Jesus veio fazer isso, cumprir isso. Agora, era plano de Deus, era projeto de Deus e era propósito de Deus também, abençoado. Depois que Jesus cumprir a sua missão aqui na terra, enviar o Consolador. Aí nós já estamos falando do novo pacto, né? Da nova aliança, né? Na nova dispensação. E esse Consolador, o Espírito Santo, ia habitar nessas muitas moradas que Jesus falou, que viriam, que estão hoje, né, reinando em vida, e muitas que ainda virão, né? E habitar conosco para sempre. Até quando Jesus nos tirar, quando Deus nos arrebatar desta vida. Em espírito, é claro. Então, abençoado, olha, tá clara essa palavra aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for preparar lugar, virei outra vez. Olha que claro isso, querido. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, abençoado, essas moradas aqui não é morada física, querido. Não é casa de ouro, né? Casa de
mansões celestiais, né? Como o sistema religioso prega, nós vamos morar nas... Existem hinos, né? Existem hinos que falam assim, né? Vamos morar nas mansões celestiais. Meu Deus do céu. O que o sistema não faz para causar encantamento nas pessoas? O fato é, querido, que no céu não existe mansões. No céu não existe rio. Não existe, querido, muro de jaspe, ruas de ouro. Se você vê em alguma parte da Bíblia falando dessa forma, querido, foi uma maneira que o escritor encontrou para descrever as maravilhas do céu, querido, que é infinitamente, querido. Nós somos incapazes de imaginar, querido, rua de ouro no céu, mansão no céu, querido, é fichinha. É muito pouco para o que existe lá, sabe? Tem lugar aí que você vai, que você vê mansões aí que você fica encantado, né? Você vê ruas aí que você fica encantado. Então, mansão, ruas de ouro, isso aí no céu, querido, é fichinha, é muito pouco. Você entendeu? Então, o escritor usou uma linguagem da época para descrever a infinidade, né? Da glória que existe lá no céu. Então, ele usou de uma forma metafórica, né? Ruas de ouro, muro de jaspe, mansões celestiais, né? O Apocalipse parece que fala um pouco disso, né? Então, foi uma força de expressão do escritor, querido. Não é que literalmente você vai encontrar lá no céu ruas de ouro, muro de jaspe, nada disso, querido. É que as riquezas que existem no céu, elas são tão grandes, são infinitas, que a minha mente finita e a tua mente finita é incapaz de imaginar, querido, o que existe lá no céu. Você entendeu? Então, quando o escritor fala ruas de ouro, muro de jaspe, ruas de cristal, enfim, rios, né, de águas, né, cristalina, enfim, é uma força de linguagem, uma força de expressão, né, judaica, né, que João usou no caso do Apocalipse, né, para fazer os seus ouvintes entender as maravilhas que há lá no céu, mas não vai ter casa lá no céu. Então Jesus está falando aqui dessa morada, né, que ele foi preparar, né, que sou eu e você. Nós somos a morada de Deus, morada do Espírito Santo. Quando, em Atos 2, houve o derramamento do Espírito Santo, então eu e você, querido, passamos a ser moradas de Deus, templo do Espírito Santo. É por isso que nós que estamos em graça, querido, entendemos que depois do ano 70, né, baseado em Efésios 2:8, todos nós já nascemos salvos, todos nós já nascemos com fé. É por isso que eu não concordo, abençoado. De vez em quando você encontra uns crentinhos não, né, uns abençoados, né, dizendo assim, a minha luta é grande, meu problema é difícil, não consigo vencer. Eu não concordo, né, com essa ideologia religiosa. Por quê? Porque, querido, Deus, ele colocou dentro de mim, de você, uma fé que não é humana. É uma fé divina, querido. Eu e você, baseado em Efésios 2:8, nós já nascemos com o dom, né, da salvação, o dom da fé, né? E nós já nascemos também, querido. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus por meio da fé. Então nós já nascemos com o dom da salvação e o dom da fé para vencer todas as coisas. Você entendeu? Então, pela graça de Deus, né, e pela fé, querido, nós podemos vencer tudo nessa vida, né? A partir do momento que você se baseia no princípio de que você é a habitação de Deus. Ora, se eu e você somos a habitação de Deus, Deus está dentro de nós, querido. Eu e você, eu e Deus, você e Deus, nós somos maioria, querido. Não tem barreira, não tem dificuldade. É claro que nessa vida nós encontramos problemas, dificuldade, adversidade, mas não significa que nós vamos ser derrotados, não, querido, porque o Deus que nós servimos é Ele quem nos garante a vitória, é Ele que guerreia nossas guerras, é Ele que nos dá estratégia, Ele nos dá insight, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir para que possamos ser mais que vencedores. Então, eu e você, querido, somos a morada, né, que Jesus está falando aqui. Como eu disse, querido, você tem que analisar a Bíblia, respeitando os contextos e entendendo, querido, que o escritor sempre usou, né,
uma linguagem judaica, né? Não é literal isso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aqui no versículo 3, querido, Jesus ele já está falando o quê? Da sua volta, é claro, né? Fácil entender isso. A volta de Jesus aconteceu no ano 70, né? A partir da volta de da morte de Jesus, né? Aí aconteceu em Atos 2 o derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava, né, com os discípulos de Jesus e ficou até a sua volta. É o que está dizendo aqui. Aí na volta de Jesus, Jesus levou eles para viverem eternamente com Cristo na glória. É o que está dizendo aqui, querido. Aqui, ó. Versículo 3. E se eu for e vou preparar lugar, ou seja, Jesus precisava morrer para que o Consolador viesse, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, né? E vos levarei para mim mesmo, aqui está falando da sua volta, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi isso que aconteceu com os discípulos naquele contexto, né? Jesus veio buscar os seus discípulos, né? Jesus veio para o seu povo naquele contexto, naquela época, né? E é isso que acontece hoje, querido. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos partir, né? O nosso espírito vai sair dessa carne, desse corpo, né? E vai voltar para Deus, né? De onde ele veio. E nós vamos estar eternamente com Cristo na glória, querido. É assim que funciona, é simples. Agora, infelizmente, né? O sistema religioso, ele torce, né? Tudo, né? Ele camufla, né? Ele mistura tudo, então causa confusão na mente das pessoas, passa uma ideologia errada, equivocada, mas a palavra de Deus, querido, é simples entender. Qualquer pessoa como eu e você, que não tem muito estudo, muito conhecimento, né? É só você tirar o véu da religião que fica clara a palavra de Deus. Aqui está bem claro, querido. Não tem que mistificar nada aqui. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em mim, né? Credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, muitos ainda que ainda virão aqui e vão receber o Espírito Santo como vocês vão receber. Eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco até a consumação do século, né? Os últimos dias, que foi aqueles últimos dias de Israel. E acontecendo tudo isso, né? Eu vos levarei para que vocês possam estar comigo para sempre. Foi isso que aconteceu lá naquele contexto. E é isso que acontece no contexto de hoje, querido. Eu e você somos templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, morada de Deus, até nós darmos aqui nessa existência o último suspiro, o último respiro. Aí nós vamos morar eternamente com Deus na glória. Só que, é claro, querido, a gente não pode se iludir pensando que a eternidade ou o céu, né, onde nós vamos morar, a glória de Deus, vai ser do jeito que o sistema religioso passa, né? Ruas de ouro, bolo de cristal, nada disso, querido. Isso foi uma força de expressão do escritor e para tentar, de uma forma mínima, passar a ideia do que é realmente lá no céu. Porque, querido, que as grandezas do céu são incomparáveis, não tem como. A mente humana é muito finita, né? Não tem como imaginar, calcular como vai ser na eternidade. Então, resumindo, querido, essa palavra é isso. Sem ideologias religiosas e sem misticismo nenhum. É isso que Jesus quis dizer. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero reforçar aqui, você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal. Deixe o seu joinha, o seu comentário. Faça a sua inscrição, né? E que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Amém.